Vou conversar agora com Paulo Costa, diretor-geral da Agir, para falar sobre a revisão do contrato de concessão de esgoto aqui em Blumenau. Paulo, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. De nada, à disposição para tentar tirar as dúvidas, né, e responder as questões, Jorge. Olha, depois de ser divulgado aí toda essa revisão do contrato, aumento de alíquota, mudança para o sistema híbrido, aconteceram muitos questionamentos, né? E a Agir passou a ser a vilã do aumento das tarifas de serviços públicos aqui em Blumenau. Eu queria aproveitar esse espaço também, Paulo, para que você explicasse o papel da Agir. Afinal, qual é o papel da Agir? É definir aumento ou não aumento? É acompanhar? Como é que funciona o papel da Agir? Então, Jorge, acho que essa é uma questão importante e é uma ótima oportunidade para a gente reforçar o papel da agência, né? A agência tem duas funções principais que resumem a sua atuação, que é a fiscalização e a regulação dos contratos de serviços prestados por terceiros, né, contratados pelo município para atuar em serviços como saneamento e transporte coletivo. Em alguns casos, a gente também regula prestadores públicos de serviços, né, que é o caso da Casan, que é o caso do Samay aqui com o sistema de abastecimento de água, Jorge. Então, o que é o papel da Agir num caso como esse do esgotamento sanitário de Blumenau, né, que no ano passado, em setembro, teve a publicação de uma decisão após um longo processo de discussão entre município e concessionária, em que a agência ela faz uma mediação desse processo de construção de uma solução para algo que vinha lá de trás, que era o desequilíbrio do contrato de esgotamento sanitário. Então, o que a Agir faz, Jorge, além de fiscalizar a qualidade do serviço de forma complementar aquilo que é o papel e obrigação do município, no caso do SAMAI, quando a gente fala do sistema de esgotamento sanitário, ela também faz, então, esse papel de fiscalização e ela faz as revisões e os reajustes do contrato. O reajuste é algo que acontece anualmente. Normalmente é uma reposição da inflação e basicamente é aquilo que são os custos envolvidos na operação e tem uma atualização inflacionária que vem um pedido e nesse ano, inclusive, ficou um percentual de 5% de reajuste inflacionário. E as revisões tarifárias, elas aí sim, elas têm uma característica diferente, que normalmente acontece algum evento. Tem uma revisão tarifária ordinária, Jorge, que acontece a cada 4 anos, no caso desse contrato, e as extraordinárias, que é o que aconteceu e que gerou esse percentual de 10,72 de reequilíbrio, que ela veio de novo tentando corrigir um problema lá da origem do contrato, Jorge, que era na proposta feita pelo município no edital de concessão do serviço, existia uma previsão de rede que não se concretizou. Então, tinha uma previsão de rede de 23,2%, ou seja, a concessionária que assumisse já recebia, ou iria receber naquele ano primeiro, uma rede com um número X de economias, que a gente chama de residências, gerando receita, e, no entanto, esse percentual se limitou a 4%. Então, essa diferença entre 23,2% e mais ou menos 4%, que é o que já existia, que era aquela rede lá do Garcia, isso virou um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, e que esse 10,72, falando de forma muito resumida, Jorge, veio no sentido de corrigir esse desequilíbrio junto com outras medidas. Então houve uma falha aí na concessão desse contrato, né, presidente? Pelo que o senhor está falando. Então, Jorge, o que é que, na realidade, na época, o município acreditava, lá em 2009, quando foi lançado o edital, ele tinha, inclusive, já havia um convênio assinado com o governo federal para investimentos com recursos do PAC na ampliação da rede de esgotamento para além daquela rede do Garcia. E também recursos da Fundação Nacional de Saúde. No entanto, tinha uma regra no PAC que era o governo federal só repassava recurso a fundo perdido para os municípios que não concedessem o serviço.
Eu acho que aí devia ter uma regra lá, um determinado prazo, né, que o município poderia conceder depois de usar o recurso do PAC. Porque esse recurso é um recurso a fundo perdido. Então, por isso, essa regra do governo federal na época, que dizia o seguinte: bom, se for para usar recurso a fundo perdido, então não pode conceder. Se for conceder, não tem por que usar recurso a fundo perdido. No entanto, o município acreditou que conseguiria negociar e convencer o governo federal no sentido de manter o recurso do PAC e, ao mesmo tempo, permitir a concessão. No entanto, isso não aconteceu e ficou essa diferença, né? Então, eu acho que não houve má fé, Jorge, né? Houve ali uma expectativa ou uma confiança de que seria possível conciliar os dois recursos, né? O recurso privado que viria pela concessão e o recurso público que veio, né? Inclusive mas depois o município teve que devolver pelo PAC e o FUNASA acabou sendo aplicado, mas o PAC não. O problema é que o FUNASA mesmo aplicado ele não gerou funcionalidade e isso também não impactou naquilo que era essa rede prevista inicialmente, Jorge. E o problema agora é que tudo reflete no bolso do cidadão, né? Vamos É, pagar essa conta aí, né? exatamente, né, Jorge? Porque se a gente parar e pensar, então todos nós vamos pagar, digamos assim, né, essa diferença que existiu lá na origem. E que era digamos assim, aquilo ali, esse valor, né, ou esse 23,2, o valor necessário para chegar, né, uma parte já existia, que inclusive eu acho que é um financiamento que o município paga até hoje, né, que era um financiamento lá para implantação da rede, estação de tratamento do Garcia, mas fora isso, né, que dava mais ou menos 19%, essa era uma obrigação do município, no caso, seja com recurso próprio, tinha contrapartidas do município, inclusive, seja com recurso de convênio a fundo perdido, seja com financiamento. No entanto, isso não aconteceu, né? E aí essa conta veio para o sistema. E aí é importante também esclarecer, né, Jorge, que essa é uma decisão que não é da agência, né? A agência, ela recebe e media, digamos assim, essa busca de alternativas e de soluções para reequilibrar o contrato, e aí, à luz daquilo que o contrato permite, ou seja, as regras contratuais, as obrigações das partes já estão estabelecidas, né? E também com base no fluxo de caixa que define a vida desse contrato econômico, digamos, o componente econômico-financeiro do contrato, naquilo que ele tem de investimento e custos, né? Então, a gente imputa as informações nesse fluxo de caixa para, ao final, ter, no caso, uma taxa de reequilíbrio, né, que foi que se chegou em relação ao 10,72. E veio nisso, Jorge, só para complementar, a proposta, então, né, de uma parte ser feito a coleta diretamente nas residências, né, ou nas unidades, no sistema de fossa e filtro, que é a coleta com caminhão, indo para a estação de tratamento e permanecendo, então, ficando 60% da cidade atendida por rede coletora. Certo. Isso Então, também gerou um impacto, Jorge, né? Isso também gerou um impacto nesse percentual que poderia ser maior se não tivesse digamos, a adoção do sistema individual que foi permitida pelo Marco de Saneamento, a atualização da lei de 2020, a lei nacional, Jorge. a operação disso é que gera 1 milhão de dúvidas, né, de como isso tudo vai ser realizado. Mas, presidente, acima de tudo, uma Sim. coisa que é importante falar, né? O aval da AGIR não significa obrigatoriedade do governo a assumir ou assinar a mudança do contrato. Ou significa que ele é obrigado a aceitar? Não, não, não. Isso também é importante esclarecer, Jorge, né? O que a agência faz? Ela elabora um parecer e uma decisão, publica isso, inclusive, né, está publicado no site da agência, e aí as partes, com base no parecer, na decisão, vão construir um termo aditivo ao contrato. Se as partes entenderem que o parecer está adequado e concordarem com o parecer, elas avançam para aditivar o contrato, porque o que vale é o contrato. Não tem o parecer da AGIR, não tem o poder, né, de ditar regra contratual, muito menos a decisão. Então, a decisão final, quem toma é o município com a concessionária. O que a gente não se exime da responsabilidade, Jorge, né? Nós definimos um percentual, que é o de 10,72,
que foi, digamos, ratificado pelo município com base nas premissas que ambos propuseram, né, tanto o município quanto a concessionária, mas, de novo, esse percentual resultante não tem nenhuma invenção da agência. Tudo se dá com base naquilo que é regra contratual já definida desde a época do edital e alguns ajustes que foram feitos ao longo do tempo desse contrato, que a gente está agora completando 15 anos, né, do contrato de concessão. Ele foi assinado no começo de 2010, Jorge. Ah, tá certo. Bom, então aí só para a gente explicar, né? O governo aceitou, então, na realidade, essa negociação, que teve o aval da Agir, então, e essas alterações vão ser feitas. O senhor tem ideia de qual vai ser o impacto? Hoje eu acho que é 108% da tarifa de água e esgoto. Se tem ideia de quanto esses 10% a mais vão impactar? Eu não tenho, Jorge, porque aí já é uma coisa técnica da empresa. Essa informação é possível buscar, né? Mas como é que ela vai impactar, né? Sobre a tarifa, porque havia tido reajuste, agora então sobre a tarifa reajustada, vai aplicar esses 10% dentro daquilo que é digamos, esse percentual sobre a taxa de água, né? E aí tem também as faixas de consumo, né, Jorge? Então acaba tendo diferença, mas basicamente o que vai acontecer é a aplicação desse 10,72 em cima dos valores das tarifas que haviam sido, que são praticadas hoje pela concessionária, Jorge. E no meio desse caminho a empresa mudou, né? A empresa foi vendida, mudou. Isso também não poderia ter algum impacto, hein? Então, Jorge, o fato da empresa ter sido comprada por uma outra, né? Então originalmente era a Foz barra Odebrecht, né? E depois foi adquirida pela BRK, isso não mudou em nada aquilo que era regra e obrigação contratual, né? E a gente, inclusive, finalizou agora, acho que faz mais ou menos um mês, uma certificação da capacidade econômica da concessionária de cumprir com as suas obrigações de investimentos previstas no contrato, né? Então, isso não muda nada, Jorge, né? E é claro que a agência que fiscaliza, inclusive, também essa questão da realização dos investimentos conforme cronograma, e agora o cronograma foi atualizado nesse termo aditivo, né? E seja para universalização, seja para complementar aquilo que tem hoje de diferença entre a rede de coleta já existente e a rede até chegar aos 60%. Mas, em resumo, Jorge, isso não muda nada, né? A mudança de propriedade, de proprietário da empresa, não muda em absolutamente nada a obrigação dela em relação àquilo que está previsto no contrato. Tá certo. Paulo Costa, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Itaberá. Não tem de que, Jorge, está sempre à disposição, né? Eu fico sempre à disposição para auxiliar aí no que for possível no sentido de esclarecer essas questões, Jorge. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, obrigado pela atenção e um ótimo final de semana. Paulo Costa, diretor-geral da Agir, falando com a gente aqui sobre a revisão do contrato de concessão do tratamento do esgoto aqui em Blumenau.